Olá pessoal, está começando o primeiro programa Paginando, programa que foi criado pelo grupo de leitores com a intenção de discutir textos de Sil Galindo, literatura brasileira e temas que tiver relacionado com cultura, né? Hoje aqui está presente Fabiana, Alex, Léo e Werlis. Bom, o tema de hoje é o poema 2, Aos Últimos Recém-Nascidos, página 19 do livro A Conservação do Grito-Gesto. Bom, eu queria que os participantes falassem alguma coisa, se apresentassem, né? E o que é que espera do programa. Olá, eu sou Fabiana e eu tenho, muito orgulho de falar de Sil Galindo, de poder transmitir um pouco sobre a obra dele, esse grande poeta, grande escritor, que deixou um legado que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser estudado, pesquisado, aprofundado. E o objetivo do Paginando é justamente esse, fazer com que você possa conhecer um pouco mais tanto das obras de Sil, como também de outros escritores. A literatura brasileira é rica e merece ser estudada, merece ser conhecida. Então, para você que é um amante da literatura, que gosta de ler ou não, você vai poder conhecer um pouco mais da literatura, analisando, conhecendo, se aprofundando. Então, seja nosso convidado, nossa convidada a estar ouvindo os nossos programas pela internet e também faça parte também do nosso programa, dê sua opinião e contamos com cada um de vocês. Olá pessoal, aqui quem fala é Léo. Estamos aqui para divulgar eventos, projetar ideias novas para que nossa cidade, nosso município, ele não pereça sem cultura. Olá pessoal, meu nome é Alex Soares, sou integrante do grupo de leitores Sil Galindo e é uma satisfação estar participando deste podcast, que é a primeira edição de muitas edições, e espero que vocês gostem e fiquem conosco aí. Beleza. É importante dizer que pretendemos manter a rigorosidade de publicar ele toda terça-feira, né, para que vocês possam nos acompanhar com as ações do grupo e as discussões que a gente vai ter aqui sobre os temas propostos. Vamos ouvir o texto para depois a gente comentar sobre ele, né? Toma, criança, um pedaço do meu grito e te espraia na amplidão desta manhã. Vai plantá-lo por todos os recantos da carne viva, que inevitavelmente a noite te perseguirá. Leva-o, criança. Eu já estou morto. Fui retido nas orlas de olhares tumba, enfeitados de medalhas, de emblemas, de condecorados. Este grito tem a essência da liberdade, que foge da liberdade mortuária e sempre foge de quem limita a voz, o gesto e a coragem. Vai, criança, sempre, inevitavelmente vai. Não deixes nunca besouro algum morder a vidraças dos teus olhos. A morte involuntária não é liberdade. Como? Por que e quando somos o centro vital? Não vamos demonstrar segredos, mas participar dos segredos, nas possíveis engrenagens de todo o sistema astral. Vai, criança, sempre, inevitavelmente vai. Aprende a colocar o verbo na plataforma polida para viajarem juntos nos confins da liberdade. Vai, criança, sempre, inevitavelmente vai. Não esperes que amanhã morra.
nem que este grito se escorra no patamar das idades. Pois bem, tá vendo? Esse texto, ele é bem expressivo, né? Como você pode ver. Inclusive, uma estrofe dele foi utilizada para a gente expressar na nossa camisa, né? Que a gente fez a nossa camisa ano passado e tiramos um trecho, que é a parte: esse grito tem a essência da liberdade que foge da liberdade mortuária e sempre foge de quem limita a voz, o gesto e a coragem. Por que a gente escolheu esse texto, né? Porque ele fala justamente da expressão, de a gente se expressar, né? E ele fala muito como ele fala de criança, é como se fosse uma pessoa que está iniciando, né? Os seus pensamentos, vamos dizer assim, com relação ao mundo. Assim, eu também sinto assim nesse texto, assim, pela época que ele foi escrito, né? Durante a época da ditadura e tudo mais, você sente uma certa angústia no texto. E você sente que, como assim, dele é uma mensagem toda cifrada, né? Toda cheia De códigos. de códigos e tal. Assim, eu vejo assim, ele fala de criança, né? Toma criança, esse grito é como se assim, mas lá na frente alguém vai ler, né? Quem tiver perdido em pensamentos de que não vai conseguir saber o que é que aconteceu naquela época, como tanta coisa que foi jogada pra debaixo do tapete, né? E criança tem aquela sentido de inocência, né? É para que algo não se perca. Então, toma criança, né? Um pedaço do meu grito, né? Então é para que algo não se perca. E era um contexto de ditadura, né? O livro ele foi publicado em 1971, né? Isso ali estava bem naquela época crítica, né? No auge da ditadura militar. É um poema muito bem estruturado. É um poema que reforça também a importância da liberdade, que desde a época aos dias de hoje a gente vê que a liberdade ela está merecendo ser vista com outro olhar, né? Será que o ser humano ainda é totalmente livre, ou pelo menos tenta se sentir livre? E quando se trata de criança, né? Toma criança, um pedaço do meu grito. Este grito que Sil mencionou é um grito de todos nós. Eu acho que a gente está se sentindo só, se sentindo acuado, porque a falta da liberdade de expressão te torna assim, né? Te torna refém. Então a gente vê que a estrutura foi muito bem. Eu acho que demonstra, né, uma particularidade de Sil de demonstrar tamanho rigor na escrita, mas também tamanha preocupação com o que escreve e também com quem vai ler, né? Ele também reforça a importância que a gente deve ter também quando ele diz, né, que está morto, né? Mas na verdade ele não está. Muitas vezes o que nos deixa mortos ou não é justamente o que nos falta. É a ausência de algo. Neste caso, a ausência da liberdade. Hoje a gente vive o contexto que a gente vive no nosso país atualmente é praticamente um contexto de ditadura. É um pré-golpe, é um golpe que já aconteceu. E não consegue mais entender o que é que está acontecendo no nosso país. É polícia batendo em professor, é governo contra professor, é uma treta e uma coisa que ninguém sabe o que é que está acontecendo direito mais. É uma guerra de interesse, sabe? E tem uma coisa aqui nesse texto assim que eu acho interessante, que ele fala assim, né? Que aí vai criança, sempre inevitavelmente vai. Não deixes nunca, besouro algum, morder a vidraça dos teus olhos. A morte involuntária não é liberdade, né? Eu acho interessante. Ele fala a vidraça dos teus olhos. A gente fala que os olhos é o espelho janela da alma. A janela da alma, né? Então, não deixar com que certas coisas que acontecem venha morrer. Um besouro, ele vai fazer o que quando bate no vidro, né? Ele vai lá, se espatifa e fica melado, né? Eu acho que
É não para que deixar essas você não coisas veja não turvar a nossa isso, visão do que as isso. coisas estão acontecendo, né? isso. Que a morte involuntária não é liberdade. É aquela questão de que se você lutar pela liberdade, você pode até morrer, né? E isso não é liberdade. Alguém vir tirar sua vida, isso não é liberdade. O certo é você morrer quando tiver de morrer com a idade, né? Mas hoje em dia tá meio complicado, né? Você vê que esse texto tinha um contexto forte de ditadura e tal. E mesmo hoje ainda acontece muita dessas coisas. Você sempre de vez em quando vê na televisão alguma tentativa de censura, né? Alguma lei. E é como se tivesse ainda medo. O país ainda tivesse medo das pessoas que falam o que pensam, né? É um livro de 71, mas podemos dizer que é um livro da época de hoje. Né? É um livro de hoje. Então é um livro que foi lançado ontem, né? Porque e sempre foge de quem limita a voz, o gesto e a coragem, né? Então, muitas pessoas te limitam isso. Procuram atingir por algo que você diz, quer te calar. Então, a gente tem que sempre estar fugindo de pessoas que nos oprime a ficar calado, e por mais simples que você fale, é algo gigantesco para essa pessoa. Então a gente tem que fugir disso, né? Buscar outros meios, e tem vários meios. Não vamos demonstrar segredos, mas participar dos segredos, nas possíveis engrenagens de todo o sistema astral. A gente pode perceber aí que às vezes a gente tem que se omitir para não ser repreendido. A gente tem que calar para não nos calarem de uma maneira tão cruel que a gente vê hoje em dia, né? Eu acho que estão deixando muitos professores sem voz e nem vez, como a Alex aqui colocou. E é verdade. A gente muitas vezes se cala, muitas vezes para não ser crucificado, né? Mas a gente tem que também saber o nosso espaço, respeitar um direito, que é o direito à liberdade, né? A época aí da escravidão já passou, então a gente tem que valorizar isso, né? E Sil, como um autêntico brasileiro, preocupado com as questões desse país, com o social, principalmente aqui de Buíque, né? A cidade onde ele nasceu, de onde ele deu os primeiros passos, aprendeu as primeiras letras, né? Sua pátria umbigo. Então, acho que a gente deve sim poder, não dizer, mas participar sim dos segredos. Eu acho que a gente tem o direito de ir e vir, e o direito essa liberdade de ter, de falar, de ser ouvido, né? Então a gente deve participar também ativamente da vida em sociedade. Bom, esse texto ele tem um sentido bem profundo, né? Se a gente for discutir cada trecho, assim, a gente consegue fazer uma discussão longa, mas nós vamos ter vários programas, né? Esse programa ele vai ser um programa semanal e teremos muito tempo para discutir várias coisas. Bom, né? Sil Galindo. Quem foi Sil Galindo? Tem aqui o livro A Intimidade da Palavra. Vamos ler um pouco dessa biografia dele. Para quem não conhece Sil, ter uma pequena apresentação sobre ele, né? Cícero Amorim Galindo nasceu em Buíque em 28 de maio de 35. Diplomado em Ciências Sociais, escritor, poeta, jornalista, conferencista. Trabalhou na assessoria de comunicação do Senado Federal e de outras repartições públicas. Foi repórter, redator, editor e colunista de jornais de Pernambuco, Brasília e Mato Grosso. Além de correspondente do Jornal de Letras do Rio de Janeiro, produziu e apresentou o programa Síntese na TV Universitária em Recife e colaborou com o jornal Gazeta do Povo no Paraná. É membro da Academia Pernambucana de Letras
e também da Academia de Letras do Brasil, e da ALENE, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, e também da ANE em Brasília, e também da UBE Pernambuco. Foi membro fundador do Conselho Municipal de Cultura do Recife. Privou da amizade de grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Gilberto Freire, Mauro Mota, Nélida Pinhon, Anderson Braga Horta, José Santiago e muitos outros. E Cio Galindo também tem muitas obras traduzidas para outros idiomas, porque ele também representava a revista Francantela no Chile. E também ele também fez, e faz a difusão da obra dele em seus discursos. Em muitos deles ele exalta a importância de Buíque. Ele proferiu conferências em mais de uma dezena de universidades de norte a sul do país e também em outros países. Na Casa de Cultura Euclides da Cunha e no Rio de Janeiro, durante 10 anos, do qual ele recebeu a placa comemorativa de 100 anos de publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Infelizmente, o nosso querido Cio Galindo, o nosso poeta, o nosso amigo, que a gente pôde desfrutar de uma amizade curta, mas intensa, ele veio a falecer no dia 2 de fevereiro de 2013. O grupo Cio Galindo já existia antes mesmo de sua morte. O grupo vive Cio Galindo. O grupo respira obras de Cio, assim como obras de outros literários importantes da nossa literatura brasileira. O grupo Cio Galindo não é uma homenagem, é um trido constante, que ainda ele em vida, ele pôde participar de alguns momentos nossos, enquanto grupo. No início, ele pôde também participar e extremamente feliz, com a iniciativa. Então a gente tem aí um legado a cumprir, que é aquele legado da valorização da cultura local, iniciado por Cio Galindo, que o grupo de leitores tem aí uma missão pela frente. Eu acho que o grupo tem aí uma grande responsabilidade. Uma mensagem para nós, do grupo assim e tal. Eu tomo esse comecinho aqui. Toma, criança, um pedaço do meu grito. E eu trago isso assim, velho, como uma mensagem diretamente pra gente. Toma um pedaço do meu grito e vai. Agora o legado é da gente. Correr atrás, meter as caras e fazer alguma coisa acontecendo na nossa cidade. É como se eu estivesse vendo aquele dia que a gente se reuniu com ele no Sesc. Ele dizendo que queria que a juventude se reunisse em prol de Buíque, independentemente de política, fosse uma juventude independente, que buscasse ajudar uns aos outros, dando oportunidade e espaço para quem não tem a oportunidade de demonstrar o seu talento, o seu valor. Então, eu jamais vou esquecer a figura, a imagem, o sorriso de Cio Galindo. Nesse programa nós vamos ainda falar muito de Cio. Toda semana nós vamos sempre estar falando um pouco dele, porque o grupo foi criado, motivado por ele, Os membros do grupo, todo mundo, a maioria já eram conhecidos, amigos e tudo, tinham vontade de fazer alguma coisa pela cidade, mas não sabia direito o que fazer, Mas Cio, quando ele encontrou a gente, ele deu essa iniciativa pro grupo, assim, nos abriu os olhos, Como o Léo falou, a gente teve um encontro com ele uma vez no Sesc e ele deu bem uma noção do que o município de Buíque estava. Ele, como um buiquense, ele morou aqui em Buíque até os 15 anos de idade dele. Ele sentia muito essa questão social, que não estava sendo muita coisa feita pelo social e cultural na cidade, Poucas pessoas ou empresas faziam alguma coisa, Aqui e acolá tem alguma coisa, mas muito pouco. Quem
sempre fez muita coisa relacionada à cultura aqui em Buí, que era mais o Sesc ou alguma coisa assim isolada, né? Mas ele era muito preocupado mesmo com a questão social de lixo na rua. Às vezes ele disse que andava pelas ruas, via a rua suja, cheia de bolsa de plástico voando, que nem falava. E era uma preocupação muito forte que ele tinha. A gente percebeu que como grupo nós podíamos fazer alguma coisa, nem que fosse o mínimo, né? Mas fazer alguma coisa, né? Às vezes não dependendo de recursos, mas sim de vontade de querer fazer. Então, um recado aí pra todo mundo que tá escutando esse programa aí, escutando podcast. Aos sábados e domingos, estamos fazendo a oficina Aprendendo Cinema, que é uma iniciativa do grupo de leitores Cio Galindo. E estamos estudando cinema, fazendo a parte de estudo de roteirização. É totalmente de graça. Nos sábados a gente assiste uns filmes. E no domingo a gente trabalha essa questão do roteiro, questão da escrita mesmo. Então, se você se interessa por cinema e esse tipo de coisa, então pode comparecer lá, que é totalmente de graça. E o local é lá no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O grupo de leitores está aberto para quem quiser participar como membro ou como um colaborador. Estamos à disposição. E também nós estamos também realizando a catalogação ainda do acervo de Cio. Cada caixa que a gente abre ali é uma emoção a mais. Aquele monte de livro gostoso, pode ser devorar todos. Então, o grupo precisa de apoio. E eu acho que você que tem interesse de apoiar a cultura também vai gostar de ser um dos nossos membros. Visite-nos, estamos aqui. E falando, né, da catalogação, a gente quer aproveitar também para dizer do orgulho, né, do grupo de leitores ter recebido um acervo pessoal de um escritor, o maior acervo pessoal de um escritor que o grupo teve, né, essa honra de receber pelos filhos, né, Pablo Galindo, Guajaci Galindo e também a família, né, Pietro Galindo. A gente tem também um contato com a família de Cio Galindo, que também nos apoia, que também abraça também a nossa causa, que é uma continuação, né, como eu já disse, do que Cio já havia iniciado. Então, esses livros, né, são vários livros, a gente tem um prazer enorme de poder fazer essa catalogação, organizar, cada livro vai ter também o seu código, a gente está fazendo uma organização desse material para a partir daí a gente poder também expor, né, a gente mostrar para o público qual foi o material recebido, né, expandir a literatura aqui na nossa cidade, que a gente precisa levar a cultura, a literatura. Eu acho que a leitura é uma forma de libertação. Quando você lê, você se liberta, né? Então a gente também, né, diz assim, você leia. Você que está ouvindo a gente, não tem um livro, a gente procure o grupo de leitores, a gente tem muitos livros, a gente também pode estar fazendo fazendo uma espécie de locação de livros para que você possa ter acesso, seja livros de Cio, que para quem não conhece, e outros títulos também. Então não deixe de ler, não deixe de ser um leitor, né, de se libertar um pouco de tanta tecnologia. Eu acho que o jovem hoje está refém de WhatsApp e Facebook e está deixando os livros de lado, né? A gente tem que lembrar que o livro é uma ferramenta importantíssima de conhecimento, né? Então não deixem de ler, né? E sempre, nunca não vai se arrepender, que ler é bom demais. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa, né? A gente ainda vai ter muito tempo para discutir bastante assunto, assim. Se a gente esquecer de alguma coisa ser dita, com certeza em outra oportunidade nós vamos lembrar de falar. Não vamos ser tão afobados e querer fazer tudo num dia só, né? Esse é apenas o primeiro. Quem quiser participar do grupo é só entrar em contato pelo Face ou por telefone, e a gente marca direitinho um dia de gravar, que
Na verdade, vai ser de acordo com das possibilidades de todo mundo, né? A princípio, a postagem do programa vai ser toda terça. Então, isso é uma regularidade que a gente quer manter. Pois bem, você que ouviu o programa aí, pode deixar seus comentários aqui ou no Face, na página do grupo no Face, ou então no YouTube, onde o vídeo está postado, que a gente vai ler os comentários no próximo programa. Ok? Até o próximo.